Sganzelli e hoje eu vou falar sobre medo. Ai, quem é que não tem medo de vez em quando, ou de vez em sempre? Ou sobre um determinado assunto, ou sobre outro. O medo é uma coisa que faz parte da humanidade, tem o seu valor, a sua importância como um instrumento de defesa natural e de atenção para evitarmos situações de perigo. Natural sentirmos medo em determinadas situações. O que é, às vezes, até traumatizante é o quanto o medo pode interferir na nossa vida, o quanto o medo pode bloquear as nossas ações e as nossas conquistas, o quanto o medo pode nos impedir de realizar projetos e de alcançar sucesso em tantas áreas da vida. É uma situação que ela mexe demais com a nossa autoestima, com os nossos valores e com as nossas reais condições de superação. Se nós pararmos para avaliar que a grande maioria dos medos são puras ilusões, são situações criadas pela mente subconsciente ou, pior ainda, pela mente inconsciente, que é aquela mente da comunidade, aquela mente que nos envolve sem que a gente tenha percepção. Como é que a gente pode ser envolvido pela mente inconsciente? É fácil, gente, é só assistir telejornais, é só assistir conteúdos sangrentos, violentos, com muita maldade envolvida, com muita situação que nos cause tensão, angústia, estresse e medo. Isso está no inconsciente coletivo. Quando sai um conteúdo na mídia dizendo, sei lá, tal coisa de tão ruim vai acontecer, a inflação vai subir desesperadamente, o dólar vai bater na casa dos R$4, tudo vai encarecer ainda mais, vai aumentar o desemprego. Bom, a mídia começa a colocar esses conteúdos, essas informações, e as pessoas começam a ficar tensas, angustiadas, com medo da situação. O pior de tudo é que essas notícias têm a possibilidade de virem a acontecer e tem a possibilidade de não virem a acontecer. São só informações, são só notícias, né? Elas ainda não aconteceram. Então, no mundo das probabilidades, pode acontecer ou não. Só que, se nós entramos nessa energia do medo, nós potencializamos essa energia, potencializamos a angústia e a crença de que isso vai acontecer. E se acontecer, como é que eu vou fazer? E isso vai se alastrando pela comunidade. Todas as pessoas passam a comentar sobre esse assunto, passam a exprimir a sua angústia, o seu medo sobre esse assunto, sobre essa situação. E isso é contagiante, é muito mais contagiante do que vírus. O vírus da gripe contagia muito menos. Por quê? Quem é que vai estar imune a isso? Só aquelas pessoas que aprenderam a trabalhar seus medos. Medo, todos nós temos, mas nós temos que aprender a administrar o medo, a parar e avaliar o quanto aquilo é real, o quanto aquilo é provável de acontecer. E se nós pararmos para fazer essa avaliação isenta de emoções, uma avaliação racional, muito bem, se a gente vê que é provável que aconteça, a gente vai ter clareza mental, lucidez para nos prepararmos para aquele momento, não é? Para planejarmos uma situação de apoio, de suporte, de proteção para quando aquilo acontecer. Mas se a gente não tiver essa lucidez e essa capacidade, a gente se envolve no medo, ele cresce e toma conta da gente. Paralisa e nos leva à bancarrota.
Eu vou contar uma historiazinha aqui que foi dada como case, ou seja, como uma situação real. Isso eu aprendi quando eu fiz um curso de pós-graduação de gestão de qualidade total e produtividade e terminei em 2002. Então vê que isso é uma coisa que acontece, passa a crise, entra a crise, acaba a crise e a situação continua a mesma, né? O invólucro é diferente, mas a situação é a mesma. Muito bem, o que aconteceu? Havia um senhor que vendia cachorro-quente. Ele passou a vida vendendo cachorro-quente. O cachorro-quente dele era considerado o melhor da cidade. E ele tinha um ponto de cachorro-quente perto de uma das maiores escolas da cidade. E não era só a escola que era muito grande, tinha muito comércio ao redor e tinha muitas empresas ao redor. Então muita gente ia comer o cachorro-quente daquele senhor. Muitos funcionários das empresas iam na hora do almoço, comiam cachorro-quente com batatinha, purê, sei lá o quê, no lugar do almoço. As crianças saíam no intervalo, ou no final da aula, ou antes de entrar no turno noturno, e iam lá comer o cachorro-quente. E esse homem passou a vida ganhando a vida, vendendo cachorro-quente. Por quê? O cachorro-quente realmente era o melhor. Ele escolhia as melhores salsichas, o melhor ketchup, ele escolhia a batata a dedo lá para fazer o melhor purê, ou para fazer aquela batata frita que ficasse mais sequinha, melhor. Ele usava os melhores produtos e fazia os melhores cachorro-quentes e tinha a melhor clientela da cidade. Muito bem. Com isso, ele sustentou a família, ele pagou faculdade para os filhos. Um dos filhos foi fazer faculdade de administração de empresas. E na faculdade ele ficou sabendo que os estudos dos economistas previam que haveria uma grande crise e que haveria uma bancarrota e muitas empresas iam quebrar. O filho desesperado chegou para o pai e falou: pai, se prepara, porque vem aí uma crise financeira, econômica extraordinária, as empresas vão à bancarrota, nossa, vai ser terrível, vai ter muito desemprego, então corta todos os custos, começa a cortar custo, guarda o que você puder guardar de dinheiro, porque a situação vai ficar feia. O homem, um senhor que não teve escolaridade, um senhor que passou uma vida inteira fazendo cachorro-quente, que pagou faculdade para os filhos, acreditou piamente no que o filho falou e começou então a cortar todas as despesas. Ele começou a economizar nos produtos dele. Então ele já não comprava a melhor salsicha, ele já não usava o melhor óleo, ele já não usava o melhor ketchup, ele já não usava mais os melhores produtos, né? Ele dispensou o funcionário dele que ajudava na cozinha e pôs o ajudante como cozinheiro lá para fazer os purês, os molhos, aquela coisa toda, o que caiu muito a qualidade. O ajudante que ajudava a entregar lá no balcão, ele dispensou e ele então ficava no caixa e atendia o balcão. Resultado: acabou com a qualidade dos produtos dele e a freguesia foi sumindo. Foi sumindo. E a coisa foi ficando difícil, e aquelas reservas financeiras que ele tinha, ele teve que ir colocando na empresa para pagar cobrir a defasagem do prejuízo, enfim. Ele foi à bancarrota. E quando ele foi à bancarrota, ele chegou para o filho dele e falou: meu filho, você tinha toda a razão, seus professores tinham razão, olha a quebradeira total, a clientela sumiu e eu fui à bancarrota. Não tenho mais condição de manter nenhum funcionário, não tenho mais condição de manter o meu ponto aqui. A única coisa que eu consegui salvar foi um pouquinho de dinheiro para comprar um carrinho e eu vou ter que fazer cachorro-quente e vender um carrinho nas feiras, em algum lugar assim. Você tinha toda a razão. Qual é a moral dessa história? Não houve aquela quebradeira tão grande. Houve, sim, uma quebradeira para quem acreditou que a crise ia ser imensa, o suficiente para levar à falência um grande número de industriais e de comerciantes, enfim. Mas muitos sobreviveram e outros tantos cresceram apesar da crise. Resultado é o sistema de crenças
que vai nos conduzir pela vida fora. Então agora é hora, sempre é hora, a cada minuto é hora da gente prestar atenção nas nossas crenças, no que é que a gente está acreditando, o que é que a gente está visualizando, o que é que a gente está projetando para o futuro. Agradeço muito sua atenção. Fico muito feliz por você se interessar sobre esses assuntos e espero de todo o coração que esses vídeos possam colaborar de alguma maneira para a transformação dos seus sistemas de crença em sistemas muito mais prósperos, saudáveis e felizes. Se você ainda não se inscreveu lá na minha página, lembra? www.relacionamentonamaturidade.com.br. Vai lá, coloca seu e-mail, você vai receber um e-book sobre relacionamento afetivo e e-mails 1 ou 2 vezes por semana com conteúdos riquíssimos. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima.